Você já enfrentou uma situação que parecia impossível de superar? Momentos em que tudo ao redor sugeria que não havia mais saída, mas ainda assim, uma pequena chama de esperança te impulsionava a continuar. A história de Daniel, o profeta que desafiou as probabilidades e sobreviveu à cova dos leões, é uma prova viva de que os milagres não são apenas histórias do passado. Eles são lembranças do que é possível para aqueles que acreditam. Imagine Daniel, um homem exilado, vivendo em uma terra estrangeira, cercado por desafios, traições e perigos mortais. Um decreto real o proíbe de orar a Deus, mas ele se recusa a negar sua fé. Essa coragem o leva à cova dos leões, um destino que muitos veriam como o fim inevitável. No entanto, algo extraordinário acontece. Os leões, ao invés de atacá-lo, permanecem dóceis. É um momento que desafia a lógica humana e revela o poder de uma fé inabalável. Nesta jornada que estamos prestes a trilhar, você descobrirá não apenas os milagres que marcaram a vida de Daniel, mas também como esses atos extraordinários de Deus continuam a ecoar, trazendo força, coragem e esperança às nossas vidas. Seja qual for a sua batalha, a história de Daniel nos lembra de que há sempre uma luz, mesmo nas noites mais escuras. Prepare-se para se inspirar e refletir. Os milagres são possíveis, e eles podem estar mais próximos do que você imagina. Para entender plenamente os milagres na vida de Daniel, é essencial conhecer o pano de fundo em que ele viveu. Daniel era um jovem judeu de linhagem nobre, levado cativo para a Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor. A Babilônia, uma das civilizações mais poderosas e culturalmente influentes da antiguidade, era um lugar de grande contraste para os exilados judeus. Cercados por uma cultura profundamente diferente, os exilados enfrentaram o desafio de preservar sua fé em meio a pressões para se conformar. Daniel se destacou rapidamente, não apenas por sua inteligência e sabedoria, mas também por sua lealdade inabalável a Deus. Apesar de estar em uma posição de prestígio no Palácio Real, ele recusou alimentos e bebidas que eram contra as leis de sua fé, escolhendo se abster e viver em obediência aos preceitos divinos. Essa atitude marcou o início de uma vida repleta de desafios, mas também de milagres. Os desafios de Daniel não eram apenas espirituais, mas também políticos. Ele viveu sob o domínio de vários reis e, em cada situação, demonstrou integridade e fé. As pressões culturais e religiosas que ele enfrentou são um reflexo das lutas que muitos de nós experimentamos hoje. Ser fiel às nossas crenças em um mundo que muitas vezes nos empurra para a conformidade. É nesse contexto de opressão e transformação que os milagres começaram a surgir na vida de Daniel. Sua fidelidade em circunstâncias adversas abriu o caminho para que o poder de Deus se manifestasse de forma extraordinária. A coragem de Daniel nos ensina que, mesmo em terras estrangeiras ou em tempos de incerteza, a fé pode ser uma âncora sólida. O primeiro milagre na vida de Daniel não envolveu leões ou decretos mortais, mas sim algo igualmente impressionante: a revelação de um segredo que ninguém mais poderia desvendar. Esse evento aconteceu durante o reinado do rei Nabucodonosor, que foi atormentado por um sonho estranho e perturbador. O rei exigiu que seus sábios não apenas interpretassem o sonho, mas também o revelassem, sem que ele o descrevesse previamente. Diante dessa tarefa impossível, todos os conselheiros do rei admitiram sua incapacidade, temendo pela própria vida. É aqui que Daniel entra em cena. Com calma e confiança, ele pediu ao rei um pouco de tempo e se voltou para Deus em oração. Junto com seus amigos, Daniel clamou por sabedoria e revelou sua fé em um Deus que conhece todos os mistérios. A resposta de Deus veio de forma clara. Deus revelou o sonho e seu significado a Daniel em uma visão noturna.
O sonho do rei representava os reinos futuros que governariam o mundo, culminando em um reino eterno estabelecido por Deus. Quando Daniel apresentou a revelação ao rei Nabucodonosor, ele não apenas explicou os detalhes do sonho com precisão, mas também destacou que a sabedoria vinha de Deus, não de sua própria habilidade. O impacto foi tão profundo que Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e reconheceu a grandeza do Deus dos céus. Esse milagre não foi apenas uma demonstração da soberania de Deus sobre o futuro, mas também um testemunho de como a oração e a confiança podem abrir portas inimagináveis. Em nossas vidas, momentos de confusão ou de decisões difíceis podem ser encarados como sonhos não resolvidos. A história de Daniel nos ensina que, ao buscarmos Deus, podemos encontrar clareza e respostas onde parecia haver apenas escuridão. A interpretação do sonho de Nabucodonosor marcou o início de uma trajetória em que Daniel não apenas sobreviveu, mas prosperou, mantendo-se firme em sua fé. Ele nos mostra que mesmo tarefas que parecem impossíveis podem se tornar uma oportunidade de revelar a grandeza de Deus. Entre todos os eventos na vida de Daniel, nenhum é tão emblemático quanto o milagre que ocorreu na Cova dos Leões. É uma história que transcende gerações e culturas, encapsulando o poder da fé inabalável e da proteção de Deus em meio ao perigo extremo. O episódio começa com Daniel já consolidado como uma figura de influência no reino de Dário, o novo governante do império. Sua reputação como um homem íntegro e fiel ao seu Deus provocava admiração, mas também inveja entre os outros líderes do reino. Motivados por ciúmes, esses líderes conspiraram para derrubar Daniel, sabendo que sua fé era o único ponto vulnerável. Eles persuadiram o rei Dário a emitir um decreto proibindo a oração a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel, porém, permaneceu firme. Ele não hesitou em continuar sua prática de oração diária, abrindo as janelas de sua casa para orar ao Deus de Israel, como sempre fazia. A conspiração seguiu adiante, e Daniel foi levado à presença do rei. Apesar de gostar de Daniel, Dário se viu preso à sua própria lei imutável e ordenou que ele fosse jogado na cova dos leões. Antes de selar a cova, Dário disse algo surpreendente: "O seu Deus, a quem você serve continuamente, o livrará." O silêncio da noite foi quebrado apenas pelos sons abafados dentro da cova. No entanto, ao amanhecer, Dário correu para verificar o destino de Daniel e o encontrou ileso. Ele declarou que o Deus de Daniel havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo-o de qualquer dano. Esse milagre não apenas salvou Daniel, mas também teve um impacto profundo no reino. Dário publicou um decreto reconhecendo a soberania do Deus de Daniel e exaltando seu poder como o Deus vivo que permanece para sempre. A história da Cova dos Leões não é apenas sobre livramento físico, é uma lição sobre coragem, fé e o custo de se manter firme diante da adversidade. Daniel poderia ter escondido sua fé, mas escolheu ser fiel, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Essa fidelidade abriu espaço para que Deus se manifestasse de maneira extraordinária. Quantas vezes nos encontramos em nossas próprias covas de leões? Pode ser uma situação no trabalho, um problema de saúde ou uma crise pessoal. Assim como Daniel, podemos confiar que mesmo em nossos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. A história nos lembra que Deus não apenas vê nossas lutas, mas também é poderoso para nos livrar e transformar nossos desafios em testemunhos. Enquanto os milagres na vida de Daniel são frequentemente associados a eventos grandiosos, como a Cova dos Leões ou a interpretação de sonhos, um de seus momentos mais marcantes está em um gesto de disciplina e devoção: o jejum. Este ato, aparentemente simples, desencadeou bênçãos tanto espirituais quanto físicas, consolidando mais uma vez o poder de uma fé fundamentada na obediência.
A história do jejum de Daniel começa logo após ele ser levado cativo para a Babilônia. Na corte do rei Nabucodonosor, os jovens escolhidos entre os exilados foram instruídos a consumir os manjares do palácio, alimentos e bebidas que iam contra as leis dietéticas do povo de Israel. Em vez de aceitar o banquete real, Daniel pediu permissão para consumir apenas vegetais e água, afirmando sua determinação de se manter puro diante de Deus. Esse pedido foi recebido com ceticismo. Afinal, como ele e seus companheiros poderiam competir fisicamente com os outros jovens que tinham acesso às iguarias do rei? Mas Daniel confiava que sua obediência seria honrada por Deus. Após 10 dias, o milagre foi evidente. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e vigorosos do que todos os outros jovens. Esse episódio do jejum revela mais do que uma simples escolha alimentar. Ele simboliza a importância de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo em detalhes aparentemente menores da vida. Daniel sabia que sua fidelidade em pequenas coisas era crucial para viver de acordo com os princípios de Deus, independentemente das circunstâncias externas. Hoje, o exemplo de Daniel continua a inspirar. O jejum, como prática espiritual, não apenas fortalece o corpo, mas também conecta a alma com Deus de maneira profunda. Ao sacrificar algo físico, demonstramos nossa dependência e confiança na provisão de Deus. Para aqueles que enfrentam desafios, o jejum de Daniel é um lembrete poderoso. O que parece pequeno aos olhos do mundo pode abrir portas para grandes transformações. Ao colocar Deus no centro, Daniel provou que a verdadeira força vem de uma fé inabalável, e essa escolha trouxe resultados que excederam todas as expectativas humanas. As histórias dos milagres na vida de Daniel podem parecer distantes no tempo, mas seus significados permanecem tão relevantes hoje quanto há milhares de anos. Em nossa jornada moderna, todos nós enfrentamos desafios que podem ser comparados às covas de leões da vida. Esses momentos de dificuldade podem surgir como problemas financeiros, crises de saúde, perdas emocionais ou conflitos nos relacionamentos. Assim como Daniel foi testado em sua fé, nós também somos colocados diante de situações que exigem coragem e confiança em algo maior. Pode ser difícil manter a esperança quando tudo ao nosso redor parece conspirar contra nós. Mas é exatamente nesses momentos que as histórias de Daniel nos lembram de uma verdade fundamental. Não estamos sozinhos. Pense na cova dos leões. Para Daniel, ela representava o ápice do perigo e da traição. Para nós, pode ser uma situação que parece esmagadora, um diagnóstico assustador, um sonho interrompido, ou mesmo a sensação de que estamos sendo deixados de lado. No entanto, assim como Deus enviou um anjo para proteger Daniel, ele também está presente em nossas lutas, trazendo conforto, força e, muitas vezes, soluções inesperadas. Além disso, os milagres de Daniel nos convidam a refletir sobre nossas escolhas diárias. Será que estamos nos mantendo fiéis aos nossos valores, mesmo quando somos pressionados a nos conformar? Assim como Daniel escolheu a integridade, podemos encontrar forças para sermos resilientes em nossas próprias batalhas. O que quer que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, a história de Daniel nos mostra que milagres ainda são possíveis. Sua fé pode ser a chave para transformar um momento de escuridão em uma oportunidade de renascimento e vitória. A vida de Daniel é uma jornada de fé, coragem e obediência que continua a ecoar através dos séculos, inspirando milhões. Seus milagres, a interpretação dos sonhos, a proteção na cova dos leões e o fortalecimento pelo jejum não são apenas relatos de eventos extraordinários. Eles são testemunhos vivos do que pode acontecer quando confiamos plenamente em Deus, mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Ao longo desta narrativa, vimos como Daniel enfrentou situações que desafiavam sua fé e sua sobrevivência. Ele não se curvou às pressões de um mundo que tentava moldá-lo,
mas permaneceu firme em suas convicções. Sua história nos lembra que mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que nunca se apaga. Que lições podemos levar para nossas próprias vidas? Primeiramente, que o mesmo Deus que esteve com Daniel está conosco em nossas lutas. Em segundo lugar, que os milagres nem sempre vêm na forma de grandes eventos. Às vezes, eles se manifestam no conforto de uma oração respondida ou na força renovada para seguir em frente. Assim, seja qual for a sua cova, o seu desafio ou a sua luta, lembre-se, os milagres são possíveis. Daniel nos mostrou que a fé é o alicerce que sustenta até mesmo nas tempestades mais ferozes. E como ele, você também pode experimentar o poder transformador de Deus em sua vida. E agora, cabe a você refletir. Qual é o milagre que você espera? Então, o que você está esperando? A história de Daniel nos inspira a agir com coragem e a acreditar no impossível. Não deixe essa inspiração parar por aqui. Assista ao próximo vídeo que aparece na tela e continue essa jornada de inspiração e fé. Se você se sentiu inspirado, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de Deus, de esperança e fé, para que mais pessoas descubram que milagres são possíveis. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.